Pais ativados, mais uma nossa conferência e hoje a gente tem um momento muito especial. Hoje a nossa pastora Carla Deus Pereira está conosco. abençoe. Seja muito Beijo. bem-vinda. Ela Amém. estará conosco, ela vai ministrar uma palavra para a gente hoje. E a gente queria recebê-la. Seja bem-vinda, né? Na nossa entrevista Amém. Deus oficial. abençoe. E eu queria começar perguntando, baseado no tema da Certo. nossa conferência, ativados. O que seria ativação para a senhora? Ativação, na verdade, é uma decisão, né? A situação que a gente vê hoje é só a definição e, na verdade, o discernimento da motivação que te ativa, né? Nós somos motivados por desejos. E nós vemos hoje uma geração que tem sido ativada por desejos que, na verdade, não correspondem com o céu. Mas quando nós somos ativados por um propósito, quando nós somos ativados por uma, vamos dizer assim, por uma visão que o próprio céu implanta, nos fere, nos marca, a ativação, ela não para só em nós, ela começa em nós e, na verdade, nós passamos a ser um ponto de conexão do céu para não só ativar, como influenciar, impactar, né? Então, amém, é isso. E nesse contexto, você poderia Sim. falar um pouquinho como é que foi sua juventude? Como que você foi ativado para o seu ministério? Então, a minha juventude, ela foi bem, vamos dizer assim, bem diferente daquilo que nós vivemos hoje. Na minha juventude, embora eu nascesse, já tivesse todo um contexto, né, e todo um embasamento cristão, mas entre você ouvir e você praticar tem uma distância muito grande. Então eu ouvia falar de Jesus, mas eu não conhecia quem era Jesus. Então já desde a minha juventude havia uma briga muito grande entre você sempre escolher aquilo que era certo, mas a impressão que dava era que aquilo que era carnal, que aquilo que era assim, realmente não era de boa fama, aquilo que realmente era mundano, atraía muito mais do que aquilo que era santo, né? E muitas vezes as minhas escolhas foram para aquilo realmente que era profano e daquilo que não era santo, tanto que anos depois, né, como consequência da minha juventude, as minhas colheitas não foram boas, as minhas colheitas foram divórcio, as minhas colheitas foram depressão, as minhas colheitas foram realmente assim decadência, exatamente por consequência das minhas escolhas na juventude. Por isso que Salomão vem falando, saiba que de tudo que você fizer, Deus vai te trazer a juízo. Viva, coma, desfrute da sua juventude, faça tudo o que você quiser, mas saiba que vai ter uma colheita. E eu vivi, infelizmente, uma colheita que não foi boa. Eclesiastes, né? Eclesiastes, né? E baseado nisso, em que momento da sua história o Senhor te ativou? Você teve um encontro com o Senhor? Sim, eu tive encontro com o Senhor, já não muito mais na minha juventude, né? Mas eu já estava aí com meus 30 anos e nesse período, né, já vivendo várias situações assim que, na verdade, não me preenchiam, porque durante toda a minha juventude, né, e durante toda a minha vida, o que no meu coração eu ouvia uma voz o tempo todo que falava que eu não era amada. Você não é amada, você não é amada, você não é amada, você precisa ser amada. E essa foi a minha busca, a minha juventude toda, querer ser amada. Né? E por conta, vamos dizer assim, não dessa mentira, mas desse vazio que eu carregava, os caminhos e as minhas escolhas foram exatamente para poder sanar e para poder, na verdade, né, cobrir esse desejo de ser amada. Então, no desejo de ser amada, eu tinha que me vestir para me aparecer, eu tinha que, na verdade, estar entre pessoas, porque senão, mais uma vez, eu sentia que não era amada. Eu não conseguia ficar sozinha, eu terminava um relacionamento, já começava outro, né? E assim foi também se estendendo no meu casamento, que também eu pensei, bom, agora eu estou casada, sou amada. Não. Aí piorou mais ainda, né? Porque daí eu quis, na verdade, que o meu relacionamento suprisse algo que só Jesus poderia suprir. Então, uma vez que eu me decepcionei com o meu relacionamento, que eu não consegui ser amada do jeito que eu esperava, meu casamento acabou. Foi aonde que eu fui realmente, na verdade, pro mundão. E, na verdade, sempre falo, né, que a gente não vai
assim para o mundo porque o casamento acabou ou porque alguém falou alguma coisa. Na verdade, a gente só expõe aquilo que já está aqui dentro. E já estava aqui dentro. Na verdade, o vazio, um lugar que Jesus não habitava, estava aqui dentro. Então, o final do casamento só foi um detalhe que o inimigo encontrou para falar: agora você está livre, vai, busca o que você quer. Sim. Já que você não encontrou na sua juventude, não encontrou no seu casamento, continua procurando. Você vai encontrar, vai para o braço de vários homens, vai procurar de repente na sua profissão, na sua realização profissional, você vai conseguir. Só que é exatamente como aquele louvor, né? Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu, né, viu a sede que havia em mim. Foram vários poços que eu me deparei, que eu tentei buscar água, mas exatamente quando houve a minha separação, que eu fui para o mundo tentar buscar em várias outras coisas que realmente Jesus me encontrou e eu decidi realmente nesse contexto entregar minha vida para Jesus, né? Então eu tive várias experiências, tive uma experiência no celular que, gente, de verdade, o chifrudo do cão falou comigo, ele falou no celular comigo, ele falou como você se atreve, são experiências que eu nunca tinha tido com o Senhor, então eu comecei a ter uma realidade espiritual muito, muito assim, palpável, que até então eu não presenciava. E aí essa realidade palpável me fez entender que eu precisava me reconciliar com Jesus, porque na verdade eu estava no lugar errado e o diabo ia me matar realmente. Né? De tantos relacionamentos que eu tive uma ruptura no meu útero que era para ser realmente fatal. Eu comecei a sangrar muito, não sabia por quê. E logo na semana, foi a semana que eu e o pastor nós voltamos, eu fui numa igreja, nessa igreja tinha muitas pessoas lá no Rio de Janeiro, mais de 1.500 pessoas. Lá no Miolão, eu estava lá no final, eu com muita dor, eu não sabia por quê. O pastor se levantou e apontou para mim e falou: moça, e a gente faz daquele jeito, né? Olha para trás, né? Eu. E ele apontou e falou: olha, desde que você chegou aqui, eu vejo um anjo do seu lado, ele está te curando. Há uma ruptura no seu útero que era para ser para sua morte. Eu não sei como é que você está aqui. O Senhor te livra hoje, Ele escreve uma nova história para a sua vida hoje, mas volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, porque Ele tem propósito na sua vida. E ali eu fui curada e nunca mais eu tive nenhum tipo de enfermidade no útero e meses depois eu já estava grávida da minha segunda filha. Meu Deus. Houve uma cura realmente que eu não esperava e eu não sabia. O diabo tinha sentença de morte, mas o Senhor reverteu. E aí não tem como a gente não se entregar para aquele que é maravilhoso, né? E aí eu me converti realmente, Jesus me atraiu. E interessante que nós jovens, nós passamos por tantas coisas no nosso dia a dia e tem sido tantos desafios para permanecer, tipo assim, na fé, ser firmes na fé, maduros na fé, como você falou, às vezes a gente só ouve falar e a influência do mundo a gente deixa que entra muitas vezes no nosso dia a dia, né? E baseado nisso também na sua história, no seu testemunho, você se imaginava viver o que você está vivendo hoje? Jamais. Como está sendo esse processo? Jamais imaginava viver o que eu estava vivendo hoje, que eu estou vivendo hoje. E quando eu olho para a minha história e muitas das vezes quando a gente fala, né? O que o Senhor tem preparado para você, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiu ao seu coração. É aquilo que Ele prepara, verdadeiramente é isso que Ele tem. A única questão, o único ponto de interseção entre você viver o projeto de Deus e você não viver, só tem uma coisa que se chama a sua decisão. Você precisa decidir viver. Então, quando você decide, quando você diz sim, o céu reage à sua resposta. Então, muito mais do que você querer fazer é você realmente decidir. Às vezes a gente pensa que a gente decide, né? Às vezes a gente pensa que a gente se arrepende, mas na verdade, quando existe uma decisão, diante dessa decisão existe uma conversão, uma transformação, e a partir daí existe realmente, né, um novo de Deus para a nossa vida. É uma decisão e não adianta. Enquanto eu não decidi, enquanto eu não falei, a partir de hoje aconteça o que acontecer, Jesus vai ser o centro da minha vida. Eu brincava com Jesus, né? Eu subia no altar para ministrar e eu pegava a Bíblia só para ler quando eu ia ministrar. Então, eu falei, eu não quero mais ter esse relacionamento de prostituição com Jesus. Sim.
de só querer ter ele para um dia de prazer ou para um dia que eu preciso, mas eu quero que ele realmente more, né? Então é uma decisão e diante disso é uma decisão e uma perseguição, porque você decide, mas você precisa perseguir todos os dias esse posicionamento, na verdade, esse lugar onde você precisa permanecer todos os dias. É guerra todos os dias, é decisão todos os dias, é você realmente estar naquele lugar e permanecer todos os dias, todos os dias. Decisão diária, né? Agora, caminhando para o final, última perguntinha. Eu até ia fazer para você liberar uma chave para os jovens adolescentes, mas eu queria fazer o contrário. Certo. A gente sabe que a IBG é uma referência com relação à restauração de família, a autoridade que tem sobre essa casa, né? E eu queria que você liberasse uma chave para os pais. Você, como mãe de 2 jovens, como ganhar o coração deles, como discipulá-los no caminho e permanecerem nisso. Porque eu sei que às vezes desafia tanto que tem pais que às vezes até dizem, não tem mais o que fazer. Não, libera uma chave para a vida deles e para os líderes que cuidam dos jovens. Uhum. Eu costumo dizer que, assim, a forma como você lida com Deus e a forma como você se relaciona com Cristo vai falar muito sobre como você se relaciona com pessoas. Então, a forma como você se relaciona com Jesus é a forma que você vai se relacionar com seus filhos, é a forma que você vai se relacionar com seu esposo, é a forma que você vai se relacionar no seu dia a dia, né? Hoje tem muita palavra network, né? Com todos os seus relacionamentos. Então, talvez mais do que você querer atingir o coração dos seus filhos, seja você ser o Jesus na sua casa. Porque a gente fica tão preocupado, eu preciso alcançar o coração do meu filho, eu preciso que ele abra o coração para mim. Às vezes a gente força uma barra, às vezes a gente tenta cercar de todos os lados. Acho que até afasta mais, né? Até afasta mais, você fala, menino, sai desse quarto, você não sai desse quarto, você vem. Então as cobranças começam a vir. Não que elas não sejam necessárias, mas se o seu filho enxergar em você a presença de Jesus, se você transbordar, ele vai ser atraído para você. Você não vai precisar correr atrás, ele vai entender, vai enxergar o que você carrega, né? Então, eu falo que mais do que você estar em casa, você estar presente e você realmente transbordar de algo que o céu, né, na verdade, deseja transbordar em você. Então, por exemplo, quando você olha o seu filho, muitas das vezes ele indo para um trabalho, indo para uma escola, coloque a mão sobre ele, libere bênção sobre a vida dele, fala, filho, eu te abençoo. Filho, nesse dia, onde você colocar as suas mãos, filho, vai prosperar. Não tenha medo. Não tenha medo do homem, não tenha medo, sabe, daquilo do novo que você vai hoje estudar, talvez na faculdade. Não tenha medo de quando você tiver que, né, estar de frente apresentando um trabalho, o Senhor está com você, a mãe está aqui orando, a mãe está aqui intercedendo pela sua vida, você é especial. Então, quando você começa a liberar isso sobre a vida dos seus filhos, não tem como não haver conexão. Não tem como não haver uma linguagem que vai atrair ele para perto do seu coração. Então, a gente sabe que o limite é importante, a proteção, a direção, mas quando você começa, na verdade, a transbordar do céu que está em você, não tem como as pessoas que estão dentro da sua casa não serem atraídas para aquilo que você carrega. Então, muito mais, talvez, do que os filhos, sejam os pais serem cheios e transbordarem do céu que eles pregam. Meu Deus. Que eles dizem que carregam. Porque o filho não vê o exemplo muitas das vezes em casa. Então, muitas das vezes ele não vai conseguir se conectar, porque aquilo que você carrega e manifesta não é aquilo que ele está buscando. E não vai haver conexão, né? Mas a presença, ela é a conexão de gerações. A gente vê Ageu e Zorobabel e Esdras, estações completamente diferentes. Esdras, eu acredito que tinha mais ou menos aí 18, 19 anos e Ageu tinha 70. E os dois se uniram no propósito da reconstrução do templo, porque é a presença que une as gerações. Então, quando o Espírito Santo de Deus está junto, não adianta. Ele reconcilia o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que chato. Dá vontade de ficar ouvindo muito mais. A gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada, pastora. Tenho certeza que o senhor fará ainda mais essa conferência através da sua vida. E você que está acompanhando a sua programação da conferência, continua. Amanhã, mais tarde, na verdade, tem mais. E vem muito mais por aí. Deus abençoe. Beijo.